Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Assim o texto. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes ou celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, e nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Bem, na semana passada nós conseguimos abordar com bastante propriedade a questão do tabernáculo, né? O apóstolo que escreveu essa epístola, ele vai insistir nessa questão desde o início do capítulo 9, acerca do tal tabernáculo, do qual santuário Jesus entrou por nós, tendo obtido eterna redenção. E aqui, antes de nós tocarmos esses versículos finais, versículos 25 até o 28, se faz necessário salientar algumas coisas. Eu quero apenas colocar aqui brevemente o que já foi dito e fazer a seguinte relação. Sabemos que toda a Bíblia fala sobre o santuário, de maneira explícita, né? Desde Êxodo capítulo 25, quando Deus ordena a Moisés que se construa um tabernáculo. Moisés construiu um tabernáculo no capítulo 40 de Êxodo, por exemplo. O tabernáculo já está pronto de Moisés e a glória de Deus enche aquele tabernáculo. Daí para frente, a história da Bíblia nos mostra como que o tabernáculo se torna o centro de toda a economia veterotestamentária. O que isso significa? Todo o propósito de Deus, revelado e dado, entregue ao povo de Israel, tem como centro a figura do tabernáculo com os serviços sagrados que ali ocorriam diariamente. As ofertas, os sacrifícios, todas aquelas oferendas, os ritos, enfim, as festas, o sábado, tudo
girava em torno do santuário. Esse santuário ele veio a se tornar posteriormente o Templo de Salomão. Então, depois que o povo de Israel entrou na boa terra de Canaã e deixou de ser um povo nômade, porque enquanto no deserto, por 40 anos, eles não ficavam fixos. Eles ficavam caminhando no deserto. Então, eles não podiam construir no deserto um santuário fixo. Então, quando o povo entra na boa terra de Canaã e se estabelece, então tem todo um período de muitas guerras, de muitas batalhas, até que em Salomão, no tempo do rei Salomão, é que a terra de Israel tem de fato um pouco de paz. Porque até então era guerra atrás de guerra. Quando eles entraram, veio o tempo dos juízes, depois dos juízes vieram o tempo dos reis, e mesmo no tempo dos reis, primeiramente com Saul, depois com Davi, foi tempo de muita guerra. Davi foi um homem de muita guerra. Salomão foi um homem de paz, era um homem que não guerreava, que fazia acordo de paz com todas as nações possíveis, né? Então, no tempo de Salomão, ele torna obsoleto o santuário feito por Moisés e constrói o templo. Então, o templo é o mesmo santuário, só que agora construído fixamente na terra de Canaã, mais propriamente em Jerusalém. Esse templo ele foi destruído na era quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro. No caso, as duas tribos, Judá e Benjamim, foram para o cativeiro babilônico. Jerusalém foi sitiada, e foi tomada, e foi queimada, e o templo destruído. Temos que 70 anos depois eles regressam do cativeiro e eles reconstroem o templo. No caso, a reconstrução se deu no tempo pós-exílico por Josué e Zorobabel. Não Josué, lá auxiliar ou servidor de Moisés, mas eu me refiro a outro Josué, o sacerdote, e juntamente com Zorobabel eles reconstroem o templo, que por volta ali dos meados do último século antes de Cristo, ele vai ser restaurado por Herodes, que é o mesmo templo que Jesus entra, ali no capítulo 2 de João, por exemplo, para a purificação. Ele expulsa os cambistas, tal, e que é o templo que foi destruído no ano 70 da era cristã, que hoje não tem mais templo lá em Jerusalém. Entenderam? Bem, santuário de Moisés, seja o templo de Salomão, o templo reconstruído por Zorobabel, ou o templo restaurado por Herodes, ou o templo em que Cristo entrou e limpou, purificou o templo, ou o templo destruído em Jerusalém. Tudo isso se refere a uma única ideia acerca da vontade de Deus de se ter um santuário, um tabernáculo. Acontece que o povo de Israel, eles não entenderam a verdade acerca do santuário. Para eles, o santuário era, de fato, um santuário. Isso porque toda a influência que eles sofreram no Egito, depois a influência que sofreram depois em Babilônia, legaram a eles uma compreensão equivocada acerca de santuário. Isso porque todos os deuses criados pelos homens, ou inventados pelos homens, ou que sejam deuses, entidades espirituais, que inspiraram homens para fazerem deuses para si, todos eles têm essa ideia de um santuário, a casa, uma habitação do Deus tal. Então, em todo o mundo pagão, em todos os tempos, essa ideia de se construir um santuário para tal ou tais deuses é uma questão mesmo comum em toda a história. E o povo de Israel, portanto, influenciado pela cultura egípcia, assíria, babilônica, acabaram por entender, ou acabaram por não compreender, que quando Deus pediu que se fizesse um santuário, jamais foi intenção do eterno, do verdadeiro, do Criador, que o homem fizesse para ele um santuário. Alguém pergunta assim, pastor, mas isso parece um pouco estranho, porque se Deus, eterno Criador, não quer um santuário, por que mandou Moisés fazer um santuário? Por que depois Salomão fez um santuário? Por que posteriormente, o próprio Jesus entra nesse santuário feito por Salomão, reconstruído por Zorobabel e tal, e ele diz, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Por uma razão muito simples. É porque o Antigo Testamento,
ele tem uma característica peculiar. São 39 livros que, mesmo nas profecias, nos traz uma revelação simbólica acerca da verdade, ou posso colocar acerca de uma verdade que haveria de se manifestar aos homens de maneira histórica. Então, o que eles não entenderam, deixaram de compreender, é que o santuário, ele tinha uma simbologia. E aqui está o nosso primeiro desafio, entendermos o que significa esse santuário. O que significa o tabernáculo. Já dizemos isso semana passada, falamos sobre isso. Estou apenas trazendo de lá para cá. E nós vimos então, no Novo Testamento, sobretudo em João, o Evangelho capítulo 2, o próprio Cristo encarnado, é Ele quem dá a chave para o discernimento, para que nós entendamos que aquele tabernáculo, lá do Antigo Testamento, era uma figura de um verdadeiro tabernáculo. E que tabernáculo verdadeiro seria esse? João capítulo 2, versículo 20, e 21 e 22, Jesus fala para os judeus, os principais de Israel, dizendo: destruí esse santuário, apontando para o templo de Jerusalém, e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí eles escarneceram de Cristo, acharam aquilo uma grande piada, porque eles não podiam entender como um homem sozinho poderia reerguer um santuário como aquele, se 46 anos foram necessários para se erguer aquele templo. Ou seja, como é que pode Jesus de Nazaré, assim eles o viam, reerguer um santuário? Porque Jesus disse: destruí esse santuário. Como que ele dissesse: vocês vão destruir esse santuário, ou que eu estou ordenando que vocês destruam esse santuário, e eu darei uma prova de que eu sou o Messias. Eu vou reerguê-lo. Aí, como os judeus não puderam entender, o próprio João, o evangelista, diz no versículo 20, salvo engano, do capítulo 2 de João, dizendo que Cristo se referia, em verdade, ao santuário do seu corpo. Versículo 20 em diante diz assim, vamos ler do 19, João 2, 19. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E, portanto, nós temos aqui a primeira referência em que reúne a figura e a realidade. Reúne o tipo e o antítipo. Reúne aqui o significante e o significado. Então, nós temos já uma chave. Quando o Novo Testamento fala sobre o verdadeiro tabernáculo, ele não quer dizer que o outro fosse falso. Ele quer dizer que o outro não era a realidade. Porque a realidade do tabernáculo é, na verdade, o próprio homem, enquanto criação, enquanto morada, enquanto habitação. E isso fica muito fácil de se entender quando nós adentramos o Novo Testamento, nas cartas paulinas, inclusive, também de Pedro, e encontramos dezenas de textos em que se refere a nós, enquanto homens, criaturas de Deus, feitos por Deus, como sendo nós o santuário do Espírito Santo, como sendo nós morada de Deus, como sendo o homem um tabernáculo para a habitação de Deus. De sorte, então, que o homem é o tabernáculo em realidade. Por isso, então, que Deus disse lá em Êxodo 25, 8, façai-me um tabernáculo para que eu possa habitar. E disse: a glória de Deus encheu aquele lugar. Bem, mas aquilo era uma figura. Então, se ele queria habitar dentro de um tabernáculo, no meio dos homens, o que ocorre em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo, que é Deus, se fez homem, se fez carne, assumiu uma humanidade. Ele entrou na humanidade por meio da encarnação, e agora, portanto, o próprio Deus está dentro do verdadeiro tabernáculo, habitando entre nós. João capítulo 1, versículo 1, versículo 14.
Até aqui fica claro para os irmãos essa questão? Agora, com qual objetivo veio Cristo ao mundo? Com qual objetivo Deus se faz homem? Com qual objetivo, ou pelo menos vamos colocar os objetivos imediatos, né? Ele se torna homem. Inclusive, essa é uma doutrina criticada não somente por muitos céticos da atualidade e muitas religiões da atualidade, a questão da encarnação do próprio Deus, como também no primeiro século já era criticada pelos gnósticos, porque consideravam que o corpo humano fosse algo ruim. Mas qual é a razão, então? Onde está o quê da questão, aqui, o X da questão? Onde está o quê? Onde está o ponto central para que nós entendamos o Evangelho? Por que que Deus havia de se fazer carne? Se tornar homem? Com quais propósitos? Com quais objetivos? Aí nós temos que olhar, então, para a figura, porque se o Deus encarnado, Deus na humanidade, na encarnação do Verbo, é a realidade da figura, olhando para a figura, vamos entender qual é o propósito da realidade. Ora, o tabernáculo, ou que seja o santuário, o templo, desde Moisés até o tempo de Cristo, enquanto centro da economia veterotestamentária de Deus, ele estava ali com o propósito de ensinar aos homens a salvação de Deus para a humanidade, ou para o homem. Ou seja, era no templo que acontecia diariamente os sacrifícios dos animais. Era no templo que acontecia diariamente ali todas as ofertas que eram ali pedagogicamente oferecidas a Deus de acordo com a lei. Então, todas aquelas coisas que aconteciam dentro do santuário, elas tipificavam a salvação do homem. Portanto, Cristo se faz homem para salvar o homem. Ele se torna carne, se faz homem, se encarna com o fim de trazer a salvação em realidade para os homens. E precisamos, então, ao falar dessa salvação, sempre pensá-la em dois âmbitos. A salvação de Deus, ela tem duas faces. Não são duas salvações, ou dois tipos de salvação. A salvação de Deus, ela tem o aspecto judicial e o aspecto orgânico. Pastor, o que é o aspecto judicial? Ora, é a dívida que o homem tinha ou tem para com Deus. Ou melhor, desculpe-me, é a dívida com respeito ao pecado. Como diz, o salário do pecado é a morte. Deus havia dito isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que uma vez que o homem tomasse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por alimento da sua existência, este homem haveria de morrer. É a consequência fatal. Então, havia uma questão judicial imposta sobre o homem. O maligno, Hebreus capítulo 2, versículo 14, aquele que tem o poder da morte, tomando ou se apropriando da própria lei de Deus, fez da lei de Deus um ferrão para com ela matar o homem. Gente, que coisa extraordinária. Vamos pensar isso por um momento. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que o diabo é aquele que tem o poder da morte. Aí diz, para isso se manifestou Cristo para destruir o diabo, a saber, aquele que tem o poder da morte. Mas por que o diabo teria o poder da morte? Ou como ele poderia efetuar isso? Nós sabemos que a morte entrou como resultado do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então veja que a morte não procede de Deus. A morte procede como uma consequência do pecado. Só que agora tem um problema. Entre o pecado e a morte, é preciso que exista algum elemento com que condenar o homem à morte. Por isso que em Romanos, capítulo 7, vamos encontrar um capítulo que raramente se interpreta de maneira correta. A maioria dos intérpretes, dos escritos a respeito daquele capítulo são textos equivocados. Quando o apóstolo Paulo, ao falar acerca da lei, ele fala assim, olha, antes da lei,
Eu vivia. O que ele quer dizer com isso? Sobrevindo, porém, o mandamento, ele se tornou contra mim e me matou. E a partir de agora eu vivo desesperado, clamando por um Salvador, porque eu não consigo obedecer à lei de Deus, ainda que na minha mente eu tenha a boa vontade e o desejo de guardar, de cumprir e de obedecer à lei, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei do meu entendimento, me faz prisioneiro do pecado e da morte. E aí o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15 nos serve para explicar, dizendo que o aguilhão, deixa eu ler que é melhor, para não... 1 João, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 15, 55 em diante. O capítulo 15 fala sobre a morte, ou melhor, sobre a ressurreição. Passou sobre a morte ou sobre a ressurreição? Sobre a morte, ou melhor, sobre a ressurreição. Porque não se pode falar de ressurreição se não tiver como pressuposto a morte. Não é isso? A ressurreição, na verdade, sim, ela procede de Cristo. Porque ele entra na morte para sair dela em ressurreição, e, portanto, a ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte. Ora, se a ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte, então a morte só pode ser inimiga de Cristo. Sim ou não? Isso é mais do que lógico. Então não podemos colocar a morte como sendo um dom divino, uma retaliação divina, um instrumento divino, algo que procede de Deus. A morte está no campo contrário, no sentido que faz parte dos inimigos de Deus. Por isso que em 1 Coríntios 15 vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, falando sobre a ressurreição, no versículo 55 diz que quando o nosso corpo, então, chegará ao estágio de glorificação, ou melhor, de ressurreição, aí sim, olha o que diz. Vamos ler o 54 em diante. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, a morte será vencida completamente quando nós, os santos, chegarmos ao estágio de um corpo ressuscitado e, portanto, incorruptível e imortal. 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Agora começa o brado de vitória, como que os santos daqui, já ressuscitados, já livres da morte, agora fala, né, o cântico da vitória, perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, como é que o homem vem à morte, ou chega à morte? Como diz, o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Então, o pecado é que mata o homem. O que mata é o pecado. O aguilhão do pecado é a morte. Então, o pecado ele vem como um aguilhão, ou como morte para dentro do homem. E a força do pecado está onde? Na lei. Então, é por isso que aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, tomando do mandamento, apropriando-se da lei, agora ele simplesmente impõe sobre o homem esse domínio. Abra novamente lá em Hebreus, só que no capítulo 2, e veja o versículo 14 e 15. Visto que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Olha a encarnação de Cristo aqui. É a encarnação de Cristo ou não é? Visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Ou seja, Cristo, o verbo de Deus, participa também de carne e sangue. Então ele se faz carne. Com qual objetivo? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quando Cristo morria na cruz, e o diabo, então, se levantava com suas hostes contra Cristo, matando-o, não sabia o maligno que Cristo viera para este propósito, para, por meio de sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte. E de que maneira pode acontecer isso? Por uma questão judicial.
Ele veio sem pecado. E tomando o pecado de nós todos sobre si, ele agora vai efetuar o pagamento. Como é que o diabo é destruído? Eu pergunto para os irmãos, vamos pensar um pouco. E não tenha medo de pensar, tá bom? Não tenha medo de pensar. O problema dos grandes, ou pelo menos dos tidos por grandes filósofos da humanidade, eles erraram na sua filosofia porque não pensaram. O que parece um paradoxo. Porque parece que o filósofo ele pensa. Mas quando você pensa a partir dos seus paradigmas, dos seus pressupostos já estabelecidos, você não está pensando. Você está refletindo as suas próprias convicções. Pensar é quando você é capaz de colocar em xeque aquilo que você já tem por verdade. Aí você está pensando, de fato. Se você ficar ruminando aquilo que você tem por verdade sua vida inteira, você não está pensando a verdade, não está buscando a verdade. Então não tenha medo de questionar, mas considere comigo. Pensa aqui essa questão do diabo. Quando Cristo morreu, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. E ele ressuscitou. Aqui diz que, eu vou ler e faço a pergunta. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quando é que o diabo ele é destruído? Na ressurreição. E o diabo está destruído? É aí onde nós temos que pensar. Então, essa destruição aqui não está se referindo à destruição eterna do maligno. Quer dizer que o único argumento que o maligno tinha a seu favor para exercer domínio sobre os homens com a morte, para impor o medo e a angústia da morte dentro dos homens, como no capítulo 2 de Hebreus diz, no versículo 15, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a única coisa que o maligno tinha era o quê? A dívida. A dívida, ou seja, se este homem, se essa criatura viveu ou procedeu em desarmonia com Deus, e eu, maligno, também vivo desde minha queda em desarmonia com Deus, então se eu for banido da vida, é certo que todos também devem ser banidos. E ele vai se apropriar da própria lei, enquanto sendo a lei a força do pecado. É aquilo que dá nome ao pecado, é aquilo que torna o pecado transgressão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Entendem? Eu citei Romanos capítulo 7. Quando fala, vindo o mandamento é de Deus, não é do diabo, certo? Vindo o mandamento, pelo mesmo mandamento, então eu morri. O mandamento, sobrevindo o mandamento, me matou e eu morri. Ou seja, porque o mandamento, a lei, é aquilo que vai olhar para a justiça de Deus, a bondade de Deus, e vai olhar para o pecador, e vai fazer a comparação. Fala, não, você está em desarmonia. O que impõe a condenação não é a lei? O juiz não pode condenar alguém, pelo menos teoricamente falando, senão pela aplicação da própria lei. Então o maligno se apropria daquilo que é bom. Por isso que Paulo vai perguntar em Romanos capítulo 7, por acaso o bom se me tornou numa coisa má? Olha a pergunta dele. Então nós vamos entender isso quando lá em 1 Coríntios 15 é dito que a força do pecado é a lei. E o aguilhão da morte, do pecado, é a morte. Então pecado, morte e lei funcionam como um sistema. Mas em suma, para vocês entenderem, o salário do pecado é a morte. Pronto. Então quando Cristo vem no verdadeiro tabernáculo, ele vem para nos salvar, primeiramente, do problema judicial, da dívida. Havia uma dívida. E essa dívida tinha que ser paga. E, portanto, o Filho de Deus vem voluntariamente
pagar essa dívida. E, portanto, a esse aspecto da salvação, nós chamamos de salvação judicial. Redenção judicial. É quando, por meio do pagamento da dívida, todo aquele que crer no Evangelho, a saber, no Espírito do Evangelho, no Espírito de Cristo, todos eles que assim creem, eles têm os seus pecados perdoados, porque a dívida está paga. Então o fato está resolvido. O primeiro problema está resolvido. Nossos pecados estão perdoados. Para isso ele entrou no santuário. Para ele ser o santuário. Para ele ser a oferta. Para ele ser o sumo sacerdote. Tudo o que acontecia no templo, em figura, ocorre no templo, em realidade. Sendo o Cristo encarnado a realidade de tudo isso. Do templo, que seja o tabernáculo, da oferta, do serviço sacerdotal, tudo converge na pessoa dele. Então, judicialmente, nossa dívida está paga. Mas existe um fator, um segundo fator, o outro lado da moeda, se assim podemos dizer, usando um termo do vulgo, a salvação não está completa do ponto de vista da sua aplicação. Em Cristo está feito. Por quê? Porque ele não somente obteve a quitação da dívida pelo seu próprio sangue, como ele próprio, enquanto homem, já entrou no Santo dos Santos. Perfeito? Então, vamos lá. Em Hebreus, capítulo 10, e aqui eu vou colocar os dois pontos, o capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar que Cristo entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos. E a pergunta é, onde é este tal de Santo dos Santos? Essa é a grande questão, e aqui eu quero, então, demonstrar e declarar o que nós entendemos desse Santo dos Santos. Então, esse Santo dos Santos ele tem que representar duas coisas, sendo uma o mesmo que a outra, e portanto uma coisa só, e sendo uma coisa só, são duas. Atenta para o que eu estou dizendo. Olha lá. Cristo, quando ressuscita, homem, verdadeiro tabernáculo, para onde é que ele vai? Ele não é assunto aos céus? Esses céus não são céus literais? Ou não? Ele não ascende? Não é assunto aos céus? Não é dito que ele se assenta à direita de Deus o Pai? Não é lógico que se assentasse à direita. Tudo isso está para as ideias humanas, porque Deus não tem direita nem esquerda, não tem frente nem trás. Porque Deus ele enche todas as coisas. A ideia de espaço só está para o homem, não está para Deus. Deus transcende o tempo e o espaço. Deus não é relativo, Deus é absoluto. Mas na linguagem, nós temos que entender que ele é assunto, ele sai dessa dimensão e entra nos céus e passa agora a interceder por nós. Esses céus no qual ele entra, esse céu, e começa agora, enquanto sumo sacerdote, a interceder por nós, e essa intercessão, cuidado, não é uma oração, e nem que o filho fica lá, pai, não se esqueça, estou aqui, morri pelo Gil, olá, hein? Não se esqueça, hein? Nunca se esqueça. Não é isso. A própria presença do filho em ascensão, entenda, a ascensão, essa ascese dele aos céus, já é o elemento garantidor. Ele é o homem que gerou uma nova mente, um novo coração, gerou uma nova consciência. E agora, portanto, esses céus, regiões espirituais, são os céus para onde ele foi assunto. Pastor, mas não foi isso que você disse na semana passada. É exatamente este ponto. Olhem para mim por um momento. Vamos imaginar. É um assunto tão complexo, talvez eu demore ainda uns 2 a 3 anos para desenvolver uma linguagem mais acessível. O entendimento é muito claro, mas a linguagem
e a organização do pensamento precisa se ajustar, e isso acontece com o tempo. Mas pensa comigo. Eu vou estabelecer aqui um sistema do capítulo 1 de João, e vocês devem entender. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ok? Versículo 14. E o verbo se fez carne. Olha a humanidade aqui de Cristo. Até aí você tem que olhar. Deus agora encarnado. Uma vez que Deus está encarnado entre os homens, no versículo 51 do capítulo 1 de João, ele diz a Natanael, olha, em verdade, eu vos digo, eu digo a vocês, né, estava Natanael e os demais discípulos, que desde agora vereis os céus abertos e os anjos descendo e subindo. Desde agora vereis os céus abertos. Vamos ler lá? Verifica lá para você ter uma ideia. Desde agora, não, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui nos remete a quê? Ao sonho de Jacó. Lembra? Jacó, num dado momento, ele teve um sonho, salvo engano, em Gênesis capítulo 28. E lá ele viu, nesse seu sonho, uma escada que unia os céus e a terra. E sob essa escada, anjos desciam por ela e subiam. Agora em João capítulo 1 eu encontro Deus que se faz carne, e ao se fazer carne ele diz que ele é a escada que une os céus e a terra. O que significa que céus e terra foram feitos para ser um. Embora céu seja céu e terra seja terra, são dois. Mas o que une céus e terra, ou melhor dizendo, o que separou céus e terra. Irmãos, desde a queda de Lúcifer, e lembrando também da queda do homem, que os céus, e eu me refiro aqui à habitação não caída, e terra, enquanto habitação caída, estão divorciados. Desde a queda do homem. Razão porque em Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que é pelo sangue de Cristo que o Senhor reconcilia consigo mesmo todas as coisas, não somente as da terra, mas também as dos céus. Ou seja, céus e terra precisam de reconciliação, porque o pecado fez essa separação. O homem caído está desligado dos céus. Mas como poderia o homem na terra estar ligado aos céus, se não por meio de um lugar dentro do homem, chamado espírito humano, regiões celestiais, nas quais Deus pode não somente habitar, mas governar este homem. Por isso que quando o verbo que é Deus se faz carne, se faz homem, ele faz essa junção novamente de céus e terra, tornando-se ele o elo que une os céus e a terra, e agora o trânsito está livre para anjos descerem e subirem, o que significa essa plena reconciliação. Pastor, então, quando ele entra nos céus, no Santo dos Santos, ele entra para comparecer diante de Deus por nós, aspecto judicial. Regiões de fato celestiais. Porém, quando é dito que ele também entra no Santo dos Santos, representa quando aquele homem gerado no ventre de Maria alcança a sua ascensão enquanto humanidade, chegando a ser homem perfeito. Ou seja, quando o sacerdote saía, passava pelo átrio, entrava no santo lugar e chegava até a glória de Deus no Santo dos Santos, lá no Antigo Testamento. Agora, este homem, Jesus, no tabernáculo perfeito e verdadeiro, também ele passa por esse processo, esse caminho de conduzir a humanidade, a sua humanidade, à plena glória de Deus no Santo dos Santos. Isso só acontece com Jesus de Nazaré, o homem, filho de Maria, depois da sua ressurreição. Porque até antes da sua ressurreição, pense comigo, nasceu um menino de Maria, não nasceu?
Quem dava vida àquele menino era o próprio Cristo. Sim, mas nasceu um menino. Aquele menino nasceu no tempo. Ele é temporal. Nasceu há 2000 anos. Nasceu em Belém. Criado em Nazaré. E, como diz Hebreus 5, 9, 5, 7, 8 e 9, a humanidade do Filho, a humanidade foi sendo aperfeiçoada. A humanidade. Não pense em pecado, mas pense numa humanidade que ele recebe de Maria, que está sob os efeitos do pecado. Pastor, mas quando você fala assim, eu penso que Jesus tinha pecado. Ora, basta você olhar para uma flor. Tem coisa mais singela do que uma flor? Ela não peca, não tem pecado. Mas ela está sob o efeito do pecado, por isso ela perece. Então o corpo que Cristo recebe de Maria é uma humanidade que precisa de aperfeiçoamento. Tanto é que é um corpo mortal, um corpo corruptível, um corpo que vai passando por muitos sofrimentos, até chegar no limite do sofrimento e entrar na morte. Quando ele sai da morte, aí sai agora o novo homem. Não é o novo Deus, é o novo homem. É o homem novo. E esse homem novo não pode ser outro, senão aquele mesmo que nasceu de Maria, que sendo homem legítimo, ele agora passa por morte, ressurreição. E agora é este homem novo, cuja humanidade voltou completamente ao controle do reino de Deus. Completamente. É um corpo que já não mais está sujeito a nenhuma espécie de fraqueza humana. É um corpo que atingiu o ápice. É um homem que atingiu o ápice desse tabernáculo, o Santo dos Santos. Por isso que nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo, e isso muitas vezes ganha uma conotação um tanto estranha e diferente, quando ele diz que nós não devemos andar na carne, mas no espírito. São dimensões. Carne representa ainda uma humanidade instintiva, que por mais que fale, que entenda, que ouça, é uma humanidade no contexto da sua existência que ignora completamente o que é Deus. Aí vem o verbo e toma, se veste de tal humanidade. Sim, sem o pecado, mas aquele corpo que ainda tinha resistência, que tinha limites e que tinha que passar pelo aperfeiçoamento. Se você quiser conferir, capítulo 7 de Hebreus, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9, é muito claro. E 10, quando diz que Cristo se tornou o autor da nossa salvação, tendo ele próprio sido aperfeiçoado nos dias da sua carne. É esta humanidade que passa pelo processo de aperfeiçoamento. Por isso Cristo entrou nos céus, dimensões espirituais, que não diz respeito ao homem, para comparecer diante de Deus por nós, cumprindo assim a sua função judicial da salvação. Mas ele entrou no Santo dos Santos, espírito humano, os céus, regiões celestiais, dentro do homem, espírito humano que torna o homem e os céus unidos, ligados. É nesse espírito humano, nesse Santo dos Santos, onde ele entrou, que se opera de fato o aspecto orgânico da salvação. Ou seja, assim como Cristo atingiu essa entrada no Santo dos Santos, obtendo completa redenção, nós também precisamos sair da carne, passarmos pela alma, que, salvo engano, nós podemos colocar como sendo aqueles momentos cruciais entre o homem carnal e o homem espiritual. Não pense você que você hoje é carnal, amanhã será espiritual. Na sua vida prática, as coisas não funcionam assim. Os cristãos, eles falam assim muitas vezes, né? Não raras vezes. Não, agora eu estou no espírito. Não, agora estou na carne. Estou no espírito, estou na carne, estou no espírito, estou na carne. E vem da carne para o espírito, da carne para o espírito. Eu não entendo como é que funciona isso. Ou eu sei que eu sou algo. Eu estou dentro de um estágio, de um processo chamado alma. Da carne eu vim. Agora, o grande desafio nosso
é entrar no Santo dos Santos, como Cristo entrou no Santo dos Santos. Capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então você observa que o entrar no Santo dos Santos aqui, ele precede a promessa eterna. E o entrar no Santo dos Santos está ligado no versículo 23 ao versículo 22, ou versículo 20, com a casa de Deus. E que isso é possível mediante a obra de Cristo, a obra de redenção, o seu corpo que foi doado por nós e o seu sangue derramado por nós. Então nós somos convidados agora a seguir os passos de Cristo e também a adentrar o Santo dos Santos. É até estranho, porque quando a gente pergunta isso, as pessoas caem em si. Mas assim, você é um cristão? Sim. Você ama Jesus? Sim. Tudo que você mais quer é o quê? Viver plenamente em Deus. Então, bora lá. Vamos realizar isso. Andar no Espírito pode ser um conceito, mas um conceito que, na sua prática, ele resulta em amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Vamos lá. Está feito o desafio para o crente acerca desse tal Espírito, cujo fruto são esses que eu coloquei aqui, cujo fruto são esses. O fruto é único, que se manifesta como amor, paz, alegria, tal. Está feito o desafio. Você pode chegar, é lógico, você vai encontrar centenas de pessoas que dizem, não, eu amo no Espírito, eu tenho, o que eu mais tenho é amor, paz, alegria, longanimidade, eu tenho tudo isso. Você vai encontrar centenas de pessoas. Mas o problema é quando ele se esbarra com Tiago, a epístola, ou se esbarra com a primeira epístola de João, que ambos vão dizer, olha, se você diz que está na luz e odeia seu irmão, você é mentiroso, no caso de João. Ou seja, para de falar bobagem. Você fala, mas na hora H mesmo, eu não quero saber se você diz que ama. Eu quero ver você manifestar o amor, e o amor se manifesta por uma doação de si mesmo ao mundo. O amor nada pede, nada cobra, nada exige, nada requer. Amor é pura doação, e doação do seu melhor. Não é doar R$1, não. Não estou falando nem de dinheiro especificamente, a princípio. Deus amou o mundo. Isso é uma assertiva. De tal maneira, temos aqui uma proposição adverbial que intensifica esse amor. Então, puxa, que amor, que maravilha. E aí? Se parasse por aqui, eu ia ficar desconfiado dele. Mas eu também amo o mundo de tal maneira. Não, mas que deu. Olha, doação. Esse conceito de amor, enquanto doação do seu tudo, do seu melhor, está dentro da epístola de 1 João. Pastor, mas agora nós estamos fadados. Calma. A verdade é que nos liberta. E, portanto, a verdade que no momento você tem que conhecer é que vida religiosa é um grande engano, porque trazem as capas e as máscaras da hipocrisia para que você não veja o que você é. A verdade nos desnuda, ela nos despe completamente de tudo isso e nos faz enxergar que nós estamos num processo, desculpe-me a palavra, mas não, essa é a melhor,
num processo vou mudar a palavra, de ascensão. Nós estamos sendo assunto aos céus. Cristo foi assunto aos céus, não foi? Nós estamos sendo assunto aos céus. A ascensão de Cristo não é meramente que ele subiu. Ele subiu para os céus, está lá. Sim, mas e agora? Não, agora que todos os seus discípulos, eles caminham pelas mesmas pegadas e têm o mesmo destino. Portanto, a ascensão é para nós também. Então, o fato é que em qual estágio nós estamos? Átrio, santo lugar, santo dos santos. Santo dos santos é a entrada do homem na sua plenitude. É a ascese que o homem completa depois da sua longa trajetória. Em que lugar você está? Átrio, santo lugar, santo dos santos, corpo, no caso da carne, alma ou espírito. São simbologias, mas que nos permitem entender que nós estamos talvez no estágio intermediário. Olhar para o Santo dos Santos, olhar para o átrio. Olhar para o espírito, olhar para a carne. Essa é a sua experiência? Talvez muito mais próximo da porta de acesso ao átrio, à carne, do que do véu que nos conduz ao Santo dos Santos. Mas num santo lugar. Processo de santificação. Os irmãos entendem que Cristo entrou nos céus, mas entrou no Santo dos Santos, que é do espírito humano, quando a humanidade dele fica plenamente perfeita. Entendem isso? São esses os dois aspectos da redenção que se cumpre no verdadeiro tabernáculo que Deus edificou, construiu, erigiu, e não o homem. Agora, vamos continuar então. Foi só uma breve revisão, e pela densidade do assunto, nós vamos ter que falar isso ainda umas 347 vezes, ou mais. É denso. É denso. É tão denso que, no primeiro momento, soa-nos como uma grande heresia. As grandes verdades sempre foram heresias para aqueles que não haviam iniciado ainda a sua ascensão. Um dos grandes hereges para a humanidade do tempo de Cristo foi Cristo. Foi considerado um grande herege. Paulo foi tido por um grande herege. E muitos homens da história são tidos por isso. Continuando, capítulo 9, diz assim, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de nós por Deus. Aspecto judicial. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aqui nós estamos entrando nos pontos cruciais. Atenção. Veja que ele entrou nos céus para comparecer diante de Deus por nós. E esse é o aspecto judicial. A ascensão de Cristo, a sua retirada deste mundo terreno, constitui-se agora a sua entrada, aí só posso falar em termos humanos, e por isso bíblicos, assentado à direita do Pai, enquanto o nosso intercessor. Isso é judicial. Pecados apagados, removidos, perdoados eternamente, pela obra redentora, judicial de Cristo. Agora veja que como o apóstolo Paulo ele mistura as coisas. Versículo 26. Ora, nesse caso quer dizer, se você quiser comparar a obra de Cristo com a obra que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam, lá não tinha efeito. Lá tinha que matar um cordeiro, um bode por ano. Falando do dia da expiação, né? Um bode por ano. E por que no ano seguinte matar outro bode? Porque aquele sangue daquele bode, o sacrifício,
Não serve, aquilo lá é apenas uma figura, é uma pedagogia, para entender algo. Calma. Cristo ele tem um sacrifício real. Ora, neste caso, se assim fosse, mas não é, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, porque é aí que se opera a morte de Cristo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Então, o que ocorreu no tempo foi o quê? A manifestação da morte que ocorreu desde a fundação do mundo. Se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Tem que parar aqui, não posso continuar. Ele veio para aniquilar o pecado. Pelo sacrifício de si mesmo. Eu tenho que ler um texto paralelo a esse. Convido os irmãos a abrirem Romanos, capítulo 8. Os irmãos sabem que o grande problema do capítulo 7 de Romanos, eu vou ler o capítulo 8, mas eu tenho que buscar o pensamento do capítulo 7. É o problema do pecado, em relação à lei. É o homem que, sendo escravo do pecado e da morte, desejoso de agradar a Deus por intermédio da lei, não consegue. Então ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele estava fadado à morte, condenado à morte, por causa dos seus pecados. O capítulo 8 começa assim, olha, presta atenção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por que será? Lembra que Paulo, ele foi o grande teólogo da igreja para sistematizar a verdade de Deus do modo e do aspecto judicial. Ou seja, ele sempre fala daquilo que Cristo realizou plenamente nele. Ele sempre fala em termos consumados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso é um fato ou não é um fato? Paulo diz que vai te livrar, que a lei do Espírito ainda vai te livrar. Não, te livrou. Aí eu pergunto, e aí? Você já está livre do pecado? É a pergunta. Quem está livre do pecado, levanta a mão. Livre, 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 livre. Completamente livre. Gente, nós estamos tratando de discussões milenares, viu? Isso, os pais da igreja discutiam isso já no segundo século da era cristã. E que hoje ninguém tem nem ideia que isso exista. Nós estamos aqui falando, aqui para vocês, numa ousadia, vocês não têm o tamanho da ideia do que isso pode provocar no mundo atual. A pergunta é se está livre do pecado. Um dia desse, eu assisti a um debate, e a ideia era essa, do debate. O homem, ele está livre do pecado ou não? Em outras palavras, o homem, ele pode viver uma vida santa, isto é, sem pecar? Aí um defendia que não, o outro que sim. E aí eles debateram 1 hora e pouquinho, e faltou uma pergunta, bastava uma pergunta para resolver tudo. Não precisava discutir 1 hora. Para aquele que acha que sim, o homem pode viver sem pecar, eu digo, e você então pode? Não é? Se é possível o homem viver sem pecar. Pegando um silogismo aqui mais antigo que tem. O Istvan é um homem. Logo, o Istvan pode viver sem pecado. Se o homem pode viver sem pecado, o Istvan é um homem, logo o Istvan pode. Então a pergunta seria simples. Você que defende que o homem pode viver sem pecar, por que você peca? Se você pode? Porque você é um pecador deliberado? Porque você é um canalha? Deve ser um canalha. Porque você pode. E você não vive sem pecar. Um dia sequer. O pastor está me xingando? Não. Eu estou dizendo. Se esse for o caso, então a pessoa que prega que pode e peca,
é um canalha. É um sem futuro. Vamos pensar, pessoal. Vamos pensar. A coisa que mais angustia um filho de Deus verdadeiro, do ponto de vista da regeneração, do novo nascimento, o que mais angustia o homem é o desejo de viver uma vida santa e não ter a condição momentânea disso. Se você não tem essa angústia, de duas uma, ou você nunca saiu do átrio, nunca saiu da carne, você não tem ideia do que é vida cristã, ou então você não pode ser desse mundo. Aponta-me uma pessoa que não peca. Alguém aqui consegue vencer um dia de 24 horas sem pecar? Honestamente. E quando eu falo pecado, não me refiro a beber, fumar, prostituir e dançar forró. Não. Isso é coisa de goiano, mineiro, nada a ver com... Porque se você for para o Rio de Janeiro, lá é samba, é outra coisa. Se você for para o Rio Grande do Sul, lá vai ser o fandango, chimarrão. Cada um tem suas bebidas, suas danças, suas músicas, suas culturas. Isso não é pecado. Eu estou me referindo ao pecado, aquele de que Jesus diz que procede do coração. É do coração que procede. Se você, por exemplo, tem o mínimo de raiva, de rancor, de inimizade, de inveja, se você tem qualquer sentimento que de alguma maneira subtraia algo do outro, que seja a honra, o prestígio, não, você já está manifestando o pecado. Qual é o homem? Tem que falar isso num congresso para 10 mil, 50 mil pessoas e perguntar, só tem crente aqui? Só evangélico. Então, cadê? A lei do Espírito de vida em Jesus te livrou da lei do pecado. Isso é um fato. Eu não estou questionando a Escritura, não, pelo contrário. Eu estou elevando a Escritura, demonstrando como que o apóstolo Paulo fala a sua doutrina, sempre em termos consumados em Cristo. A prova é que Romanos 8:30, ele vai dizer que nós, inclusive, já estamos glorificados. Livrou da culpa. Mas aqui não diz culpa, não diz? Diz de quê? Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pausa. Olha para mim. Como é que eu leio a Bíblia? Eu, Alexandre Rodrigues, leio a Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse pois que tem na sua Bíblia, não somente me permite, mas me obriga a entender o que ele chama de condenação, à luz do que ele diz anteriormente. Esse pois é um nexo linguístico que nos traz uma explicação do que fora dito anteriormente. O que acontece no capítulo 7 de Romanos? O homem, que ao se deparar com a lei, ele teve uma descoberta. Qual foi a descoberta? Que em mim, não, calma, vamos por etapas, calma aí. Ele descobriu que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É isso que diz o capítulo 7 ou não é? Ao querer fazer o bem, porque a lei, quando lhe foi dada, ele conheceu um outro lado que ele não conhecia. Qual o outro lado? Que existe uma verdade suprema, que é o bem supremo, que é o amor supremo. Porque o que diz a lei? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não é isso que diz a lei ou não é? E já viram coisas mais difíceis do que essas? Nós matamos as pessoas estando elas vivas. A pior morte é essa, quando você mata alguém estando ela ainda viva. E continuando a viver, você já a matou, é o desprezo. Para você ela está morta. Não foi esse o conceito de que Cristo deu lá em Mateus capítulo 5? Na lei está escrito que aquele que matar o seu irmão será réu do inferno. Eu, porém, vos digo que aquele que chama o seu irmão de raca, aquele que despreza, já matou? Então, no capítulo 7, o homem tem uma descoberta.
A lei lhe mostra o bem supremo, o amor supremo. E agora ele é atraído por esse amor supremo. E ele agora fala assim, eu vou viver esse amor supremo. Eu vou viver a lei. E eu vou agradar a Deus. Ao tentar, eu estou parafraseando, porque você pode ler o capítulo 7 inteiro. Ao querer fazer o bem, ao querer, encontro dentro de mim uma outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento. E essa lei que está nos meus membros, chamada a lei do pecado e da morte. Certo? Me ajuda aí. Eu vou ler para você, eu vou ler 21 em diante. Então, ao querer fazer o bem, encontro o quê? A lei. Que lei é essa? De que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Eu pergunto, esta lei do pecado aqui, é a culpa ou é uma lei que me obriga a pecar? Por que a Bíblia chama o pecado de a lei do pecado e da morte? Por que a lei do pecado? Quem sabe responder? Hein? Por que a lei do pecado? O que é a lei do pecado? Para você entender a lei do pecado, entenda a lei da gravidade. Por exemplo, se eu soltar esse celular aqui ao chão, o que vai acontecer? Melhor, soltar ao chão não, se eu largar ele aqui, onde ele está, o que vai acontecer? Você tem certeza disso? Eu não tenho certeza disso. Pessoal, se eu soltar, ele vai cair? E se não cair? Você tem certeza absoluta? O que te traz certeza? Existe uma... O que é a lei do pecado? É a fatalidade de que eu... Por que é uma fatalidade? Porque é uma consciência condicionada, gerada, adâmica, caída, que só se resolve, de acordo com o próprio Cristo, mediante morte e ressurreição. Vou repetir. Quando Jesus enviou os apóstolos a pregar o evangelho, que ele fala, quem crer será salvo, porque ele diz, e for batizado, quem crer e for batizado, que batismo é esse? Não é o das águas, não é por imersão, aspersão, por água corrente, é a união com Cristo na sua morte e ressurreição. Salvação só se dá por meio de morte e ressurreição, não tem outro meio. Se Deus pegar qualquer um de nós aqui, e levá-lo consigo para a eternidade, sem que haja esse processo, nós vamos tocar fogo na eternidade. Vamos destruir a eternidade. Entender? Na eternidade, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Que as coisas são tão espirituais que é difícil a linguagem humana dar conta de falar de um outro modo. Bem, então, o capítulo 7 fala sobre a lei do pecado ou não fala? Pessoal, sim ou não? Que é uma fatalidade ou não é? No capítulo 7. Só que aí, isso chega a um desespero tal que no 24 do 7, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. No 25 ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei de quê? Do pecado. Capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, te livrou da culpa do pecado. Você tinha uma culpa, agora não tem mais culpa. Hã? Está na sua Bíblia isso? A sua Bíblia é testemunho de Jeová. Não é não? Em outra Bíblia diz aí a culpa do pecado. Com todo o respeito à colocação do irmão, eu estou tomando o que ele colocou para eu poder levar o entendimento. Ou seja, se no capítulo 7 diz que o que me obrigava a pecar era a lei do pecado, no capítulo 8 é dito que a lei do Espírito de vida me livrou desta lei que me obrigava a pecar. E não da culpa, é da lei. Te livrou da lei do pecado e da morte.
Veja, Romanos 8, na sua Bíblia, versículo 3. Porquanto, o versículo 3 vai explicar essa questão da libertação da lei do pecado. Porquanto, o que fora impossível à lei, olhem para mim, o que fora impossível à lei. O que foi impossível. A lei tinha um propósito, só que para ela lhe foi impossível. A lei dizia, não faça, não faça, não faça, 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 não é isso? A lei diz o que não deve fazer, o que deve fazer. Qual era o objetivo dela? Levar o homem à vitória sobre o pecado, sobre a lei do pecado. Tornar o homem santo, justo e bom, como a lei é santa, justa e boa. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela... O que significa a lei estava enferma pela carne? Ou seja, ela ficava fragilizada, fraca, 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 diante da carne do homem. Ela ficava rouca de gritar, não faça isso, você vai para os quintos dos infernos. Mas a carne velha, ela não está nem aí, ela atropela meio mundo. O que uma carne velha não faz para destruir a vida de uma pessoa? Alguém que já destruiu a vida de alguém? Deixa eu ver as mãos. Diz que uma vez um certo irmão, ele morava na China. E ele sabe que a cultura chinesa é muito rigorosa, né? O que nós temos de relaxado, eles têm de rigor. O chinês é tremendo. O japonês, aquele povo do olho puxado. E aí, esse irmão, certa ocasião, recebeu de uma outra região distante, na sua própria casa, recebeu a sua mãe. Era um irmão muito conceituado. E recebeu a sua mãe na sua casa. Era uma mulher nova. Ele era muito jovem. A mãe dele também era jovem, bonita. Ele acolheu na sua casa e tudo bem. E aí ele ia para as reuniões, a mãe dele não ia. E aí ele voltava outro dia, tal, e alguém viu essa senhora, que era uma mulher jovem, bonita, a senhorita, entrando na casa dele, saindo, e com uma certa frequência, e alguém da igreja, né? E aí resolveu dizer para o irmão o seguinte, olha, você sabia que o irmão Watmani está com uma mulher na casa dele? Não, isso não. Qualquer coisa menos isso. Watmani não. Você não sabia? Pois eu vi. Aí esse outro irmão que recebeu a notícia, correu para o outro e falou, você sabia o que eu não sabia, que o fulano me disse, agora eu estou sabendo, quero falar para você? O que é? O Watmani está com uma mulher dentro da casa dele? Morando? Não, morando. Vê como vai se estendendo, aumentando as conversas. Daqui a pouco estava toda a igreja olhando para o Watmani. Aí resolveram reunir o conselho para tratar do problema. Aí ele não sabia do que se tratava, porque essas coisas as pessoas não falam para a pessoa, falam para as outras pessoas. Aí queremos tratar de um problema grave, de adultério, está comprovado, várias pessoas viram, o senhor. Eu? Adultério? Sim. Ou de prostituição, não posso definir agora. O fato é que você está com uma mulher dentro da sua casa. Eu? Está ou não está? Ele, estou. Ah, então você confessa, né? Então você confessa. Confessar o quê? Que você está, que tem uma mulher na sua casa? Tem. Então você está confessando. O que eu estou confessando? Que você está vivendo uma vida de impureza, de pecado? Não. Não posso confessar isso, não é verdade. Mas como não? Não tem uma mulher na sua casa? Tem. E como é que não está pecando? Mas é minha mãe. Sua mãe. E por que você não disse antes? Mas ninguém me perguntou nada. Eu pergunto, agora como resolver esse problema? Chega na igreja e fala, irmãos, era a mãe dele. Resolveu? Essa conversa já está tão longe. Não tem como você recolher
o que você espalhou. Você destruiu a vida de uma pessoa, embora ela não esteja destruída. Mas você destruiu. Quando eu perguntei se você destruiu, é porque a coisa mais frequente é esse tipo de coisa. E aí o irmão, autor dessa situação, se eu não estiver misturando duas conversas aqui, que são conversas tão antigas, testemunhos antigos, mas se eu misturar duas conversas, a ideia vai ser a mesma, não vai alterar o sentido. O irmão originário da conversa ficou tão arrependido que chamou o irmão e falou: irmão, eu quero te pedir perdão. Ele falou assim: olha, você está perdoado. Agora, eu preciso lhe ensinar uma coisa. Para você entender o que você fez. Ele falou: o que é? Aí ele falou assim: tal dia você vai comigo em tal lugar. Em tal dia, estavam lá os dois lá, o irmão com um saco grande, cheio de coisa, fechado. Ele olhou aquele saco desse tamanho. Aí subiram num prédio bem alto, alto, mais alto possível. Lá em cima, ele abriu uma janela, pegou o saco, abriu, cheio de penas, e soltou. Falou assim: mas o que você está fazendo? Não, estou fazendo o que você fez. Agora você desça e recolha todas as penas, sem faltar nenhuma. Foi isso que você fez. Não tem como você recolher tudo da mente das pessoas depois que você emite um juízo sobre aquela pessoa. Vocês entenderam? Então, essa é a verdade. A carne velha, ela é terrível. E às vezes nós destruímos a vida de pessoas a quem nós dizíamos amar mais. Acredita? A quem nós dizíamos admirar mais. Destruímos a vida a quem nós somos devedores, às vezes, da nossa própria ascensão na vida humana. Pais, irmãos, enfim. O que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Está falando de culpa ou está falando de condição humana? Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Como foi que Cristo condenou na carne o pecado? Quando ele, depois de ter vivido na carne, sem nunca ter cometido um pecado, tomando o pecado de nós todos, levou essa carne à cruz e a crucificou e a destruiu. A carne só se resolve se for destruída. A lei é santa, é justa, é boa. A lei é tremenda, a lei enquanto mandamento de Deus. Tudo que a lei santa de Deus diz, o que chamam de decálogo, é bom. Agora, o problema é que esse ser bom não consegue resolver o problema orgânico do coração e da consciência e da alma humana. Não dá conta. Vou mudar a pergunta, vou fazer uma pergunta positiva. Quantos aqui já tentaram viver uma vida relativamente boa, saudável, e que, vez ou outra, está lá pensando que outra vez, rapaz, de novo, mesma situação. Ou será que eu sou um ET? Eu acredito que a nossa experiência é essa, não? Teoricamente, sim. O que é obras da carne que a irmã diz? Só para eu entender. Por exemplo, a irmã falou de prostituição, né? Talvez o nosso problema, o primeiro, é que nós talvez não saibamos o que é o pecado. Você chama de pecado um copo de pinga, um toco de cigarro, um cigarro de maconha, um forró, uma coisa. Não. Então, isso são coisas do ser humano, que por mais que não sejam pecado, muitas vezes o fato é que destrói a própria vida humana, mas espiritualmente não pode afetar o homem. Você acha que uma dose de pinga pode afetar o espírito humano, o coração humano?
Pode colocar para fora o que está lá dentro. Que um bebo, pensa num bebo sem futuro. Enjoado. Aí daqui a pouco, aí começa a falar o que bom não tem coragem de fazer. É o cara embriagado, o cara chapado, ele bota para fora um tanto de coisa. Homicida que está onde? Nele quem? O homicida que está no bêbado, ou seja, toda a pessoa bebeu, homicida. Ah, tá. Então, olha lá como coloca. Então, no caso, eu estou dizendo que, como disse Jesus, tudo que há fora do homem, que entrando nele pode, tudo, nada que há no homem, fora do homem pode contaminá-lo, concorda? Então não pode. Então esquece isso. Vamos para os pecados que a Bíblia chama de pecado. Aí você citou um. Aí, prostituição. Sim, você citou. Eu falei que nós temos 2 problemas no mínimo. O primeiro é não saber o que é o pecado. Chamamos de pecado o que não é pecado. Esse é o primeiro problema. Segundo problema. Vamos agora, então, partir do pressuposto que nós saibamos o que é o pecado. No caso, prostituição está registrado. É obra da carne, portanto é pecado. Ok? Nós sabemos o que é prostituição? Vocês sabem o que é prostituição? Você passa ali na Taguatinga Centro, você vê aquelas mulheres, as prostitutas, tudo prostituindo, quem vai lá prostitui. É verdade, está certo. Mas é só isso? O que mais que é prostituição? Eu não estou nem aí para vocês. Vou falar uma coisa aqui. Imagine só que tem 2 jovens que se amam e estão lá, lutando, correndo, estudando, trabalhando, tal, namorando, se gostam. Aí eles têm uma relação sexual. Aí chamamos o quê? Prostituição. Não é? É ou não é? O costume da igreja, vamos falando de igreja, né? Por que é prostituição? Porque não são casados. Então o documento do cartório dá o direito de fazer sexo? Não sabia disso. Olha que na Bíblia diz isso. Ou que o véu de grinalda na igreja e os padrinhos, tudo mascarado lá, dá direito de fazer sexo? Então, todo mundo foi mascarado, vestiu de branco, paletó, gravata, gel no cabelo, o padre foi lá, o pastor abençoou. Agora tem direito de fazer sexo. Antes era pecado, agora não é, porque o pastor falou que agora pode. É isso? Foi o cartório, foi o padre, quem foi? O que dá direito de alguém fazer sexo, afinal? Quando une, então uniu deu direito de fazer sexo. O que dá o direito? Relação sexual é doação e completação. Se você tem uma relação com a sua própria esposa ou com o seu próprio esposo, se o que te atrai, o que te faz unir, o que te faz não for a doação do seu corpo, e vice-versa, a prostituição. Eu sou casado no cartório, no civil e na igreja. Prostituição. Você está vendendo, comprando o prazer do outro. Ou às vezes roubando. Aí são 2 pecados, a prostituição e o roubo. É grave. Só que isso a igreja não fala, porque senão vai colocar o povo que se ama para namorar, e vai colocar o povo que estão casados para parar de namorar. Aí vai dar um problema. Não é? Não adianta só. Os casados pararam de namorar e os que... Você danou tudo, misturou tudo. Mas até que dia nós vamos ficar mentindo para as pessoas? Até quando? Para poder manter aquela faixa de igreja boa, santidade. Ó. E o pecado, velho, chega, tá comendo solto, tá só o oco lá dentro, roendo tudo, igual um cupim. Mas desde que estejamos com uma boa sensação, tá tudo bem. Que bobagem é essa, gente? Prostituição é quando a mulher se nega a se relacionar com o seu esposo, porque o esposo naquele mês não lhe deu a mesada. Ou não comprou o carro que ela queria. Aí quando recebe o bem que queria, aí peça uma pessoa doce, gostosa. Vem, meu amorzão, vem para mim. Mentirosa. É tudo na base da troca.
Lógico que não estou falando que os casamentos são assim, não. Estou falando das coisas que existem no casamento. Coisas que existem. Pode não existir no seu, mas do vizinho. Mas não é só isso. Não é só isso. Quantas vezes, em nome de Deus e da palavra, você não mascara a inveja, porque você quer tomar o que é do outro, o posto, a posição, o nome, o lugar. Aí você fala, em nome de Deus eu estou fazendo isso. Ainda fala mais para o outro, porque te amo, meu irmão. E descendo a lenha. Falando a verdade e mentindo, misturando tudo. A verdade cabe em todo lugar, nunca dói. Agora, quando entra a mentira, acredito que eu passei o ano passado foi um ano tão triste da minha vida, que eu sofri tanto com os meus próprios pecados, com os pecados que eu não cometi, que até a minha filha disseram que tinha saído de casa e morava já muito longe, não queria nem ver os pais. A minha filha Michele, que nunca dormiu uma noite fora de casa. Mas o que roeu de gente dizendo, daí para frente, não é brincadeira. Mas eu não nego. Sofri pelos meus pecados e pelos pecados que eu não cometi. Mas como é que faz isso? Em nome de quê? Em nome do amor a Deus e amor à obra. Mas qual é o germe? O problema é que... Eu vou dar um exemplo aqui, bem prático. Não é bem exemplo, né? Não é bem exemplo, mas eu poderia apelar aqui para o nosso querido irmão e pastor... Judas. Porque pastor sabe das coisas, né, pastor? Você é pastor de igreja, você sabe. Como é que funcionam as pessoas, como é que funciona tudo. Não precisa falar mais nada. Eu não estou dizendo nenhuma inverdade aqui. Vocês entendem? Gente, é tanta coisa, né? Esse estudo de hoje, eu vou te falar, viu? Vai dar o que falar. Mas vamos lá. O que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, eu parei na carne, né? Ou carne velha. Enquanto nós não entendermos o problema dessa carne velha. Isso fez Deus. Aqui está falando da culpa do pecado? Só me respondam isso. Isso fez Deus enviando o seu filho, o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Sabe para quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha como se inverte as coisas do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo era a oração, ou a pessoa deveria praticar a ação da lei. Cumpra a lei. Você tem que fazer isso, a lei manda você fazer isso. Sujeito, predicado. Perfeito? Sujeito e verbo. Ação. O sujeito pratica a ação. Perfeito? Aí, de repente, quando vem Cristo, ele entrega o espírito de vida e diz que esse espírito de vida é que nos livra da lei do pecado, consequentemente da morte. E isso não foi possível à lei, porque ela era fraca, enferma, febril, que não dava conta de resolver o problema dessa carne, mas Deus foi quem resolveu. De que maneira? Enviando o seu próprio filho, semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, para quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse. Nos tornamos agora agente da passiva. Nós estamos sofrendo a ação. Imagine só. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós estamos, aqui nós somos um sujeito paciente, nós estamos sofrendo uma ação do Espírito em nós. Agora o preceito da lei se cumpre. Não sou eu quem o cumpre. Ele se cumpre em mim. Agora a minha vida liberta da lei do pecado é naturalmente uma vida que está em harmonia com a lei de Deus. Agora, mas volta a pergunta.
A questão que está aqui é quem aqui passou por esse processo aqui? Então, isso prova que Paulo está falando em termos judiciais. Cristo realizou isso. E isso aqui é nosso. Mas quando é que eu vou experimentar isso? Eu estou insistindo, existe um processo orgânico. Em Romanos capítulo 8 diz que Deus condenou o pecado. No capítulo 9 de Hebreus diz que ele manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado. Então, quando ele aniquila o pecado, quando ele vence nele esta natureza humana e coloca essa natureza humana em plena harmonia com o divino, porque ele se revestiu em semelhança de carne pecaminosa, porque ele se revestiu de uma humanidade indisciplinada que precisava de aperfeiçoamento. Então, quando Cristo morreu, e em nenhum momento ele pecou, e agora ele encerra uma humanidade na cruz. Acabou. Quando sai do túmulo agora, completamente novo homem, o pecado não somente ele foi vencido, ele foi aniquilado pela sua morte. Isso é orgânico. Isso é salvação orgânica. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aqui Paulo faz um trocadilho tão bem trocado que é difícil de destrocar. Mas eu vou tentar aqui. Como diz, versículo 26, no finalzinho, nesses últimos tempos se manifestou uma vez por todas. Vamos entender. O que é uma vez por todas? É porque o sacrifício do Antigo Testamento dos animais não era de uma vez por todas. Era um, depois vinha o outro, depois vinha o outro, depois vinha o outro, depois vinha o outro. Sim ou não? Então ele veio de uma vez por todas, uma única vez, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Ou seja, a morte de Cristo resolve definitivamente o problema do pecado. Ou seja, você só pode resolver o problema do teu pecado nele, que aniquilou para sempre e que gerou no homem, não é em Deus, irmãos. Deus não tem problema de pecado. Gerou no homem uma nova consciência. Por isso que nós temos que ser transformados de glória em glória na medida em que o contemplamos. Por isso que Cristo disse para Nicodemos que só pode nascer de novo contemplando aquele que está erguido na cruz. É contemplando essa morte, que na medida que você contempla, essa própria morte vai sendo inscrita, infundida e destruindo em você, pelo Espírito da lei da vida, essa carne sua, e uma nova consciência vai sendo gerada, de uma vez por todas. 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo. E aqui eu vou encerrar dessa parte aqui, não tem como continuar, mas o estranho é como que o apóstolo traz aqui um elemento de comparação. As pessoas deixam aquilo de que ele quer falar para dar atenção àquilo a que ele comparou. Assim como é uma comparação. Ele não quer dizer disso. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo. Então ele quer dizer sobre Cristo e não sobre morrer uma só vez. Mas eu vou desatar o primeiro nó do versículo 27. Semana que vem eu desato os restantes desses nós do versículo 27. E assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os irmãos observam que tudo que está tratando aqui, em relação a Cristo, agora ao homem, em relação às sombras, lá era sempre uma coisa repetitiva, ano após ano, acontecia. E agora aqui, Cristo, de uma vez por todas, ele entrou, de uma vez por todas ele aniquilou, de uma vez por todas ele fez isso. Aí Paulo vai agora tomar um exemplo. Assim como o homem está ordenado morrer uma só vez. Eu pergunto, quantas vezes o homem morre? Eu sei que vão tentar levar para o lado da reencarnação, mas nunca
esse texto não quis dizer sobre reencarnação, nem aqui, nem na Bíblia chinesa. Uma vez que o assunto todo não é esse. O fato é, o juízo está determinado ao homem, tão logo ele morre. O homem não morre hoje como eu durmo hoje. Eu durmo hoje, durmo amanhã, vou dormir depois de amanhã. Não há um dormir constante, repetitivo ou não há? E o morrer? Morreu, o que ocorre? Segue-se o juízo. O que implica dizer isso? Não está tratando de quantidade de vezes que se morre nem que se vive. Então, você tem ideia de reencarnação? Nesse texto não tem como discutir esse assunto, porque não fala disso aqui. A questão é, o homem, ele morre uma vez e não muitas vezes. Morreu. Está discutindo outras questões? Não. O que se discute? Que o homem tem uma vida, estou vivo. Morri, e agora? E agora segue-se o juízo. Juízo não quer dizer condenação. Cuidado. Lembra lá em 1 Pedro, capítulo 4, que a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegado? Então, o juízo quer dizer o momento, é só semana que vem agora. É o momento no qual eu entro sem escape. Porque na minha vida humana, eu tenho meus escapes. Na minha vida humana, o Senhor vem com a sua disciplina e com o seu juízo. E o homem dribla e foge desses juízos divinos. Saiba, ninguém, nem o Papa, ficará sem sofrer o juízo de Deus. Todos os homens sofrerão o juízo de Deus. Nenhum escapa do juízo de Deus. Pastor, e os salvos? Esses primeiro. O juízo de Deus começa pelos salvos, não é pelos perdidos.